Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Salve, salve aí do professor JJ. E aqui ligadinho, né? Alunos tanto da zona rural como da zona urbana, ligadinhos aí na aula de História do 4º ano. Então, aquela dica de sempre. Vai lá pro seu cantinho, ok? Procura um local para você assistir sua aula tranquilamente. Ninguém lhe importunar. Diga lá pro seu pai, sua mãe, pai, ninguém me importunando não, porque agora tem aula do professor JJ. Eu vou assistir tranquilo. Coloca logo seu livro aí, seu material para fazer as devidas anotações se você quiser. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um povo que eu pessoalmente admiro muito. Pela sua persistência em sobreviver, pela sua cultura, pela sua riqueza. Apesar de ter sido muito tempo mesmo explorado e escravizado. Esse povo, gente, é exatamente os povos africanos, tá? Os povos africanos. Ah, professor, povos africanos, vamos falar da África? Não, nós vamos falar do Brasil. Sabe por quê? Porque desde a colonização do Brasil, quando começou lá em 1500, quando Cabral chegou aqui invadindo o Brasil, o que acontece? Já havia uma perspectiva de trazer escravos vindo da África para cá, tá? Quando a gente fala escravidão, gente, a gente está falando de um processo em que força alguém a sair da sua terra, a deixar suas raízes, sua cultura, seu povo, sua família, e sair de lá forçado para ir para um outro país desconhecido, totalmente diferente. Imagina isso. Imagina se você fosse tirado à força da sua família para morar em outro local. Pois foi assim, muito pior do que aconteceu com o povo africano, tá bom? Então, a contribuição dos africanos no processo de formação da cultura afro-brasileira. Por isso que a gente chama agora de afro-brasileiro. Ok? Nossa habilidade, identificar as motivações dos processos migratórios, então a gente vai falar particularmente sobre migração, em diferentes tempos, espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino, ok? Vamos lá. Como sempre, nas aulas de história a gente sempre faz questão de trazer um texto, não em todas as aulas, né, mas em algumas aulas que eu vejo necessidade, a gente traz um texto para a gente possa ilustrar melhor todo o nosso tema. Então vamos lá? Os processos migratórios de negros africanos e a formação da cultura afro-brasileira. Você está aí sentadinho, acompanha a leitura comigo, a gente lê pausadamente e você vai acompanhando comigo, tá bom? Fazendo as devidas pontuações, lendo com calma, com tranquilidade, para que você possa entender, certo? Depois você pode assistir a aula novamente e você vai entender melhor o texto. A influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro. Então, passou a ser constituída a partir do tráfico negreiro. Quando milhões de africanos deixaram forçadamente o continente africano e despontam no Brasil para exercer o trabalho compulsório. Quando a gente fala trabalho compulsório, é o trabalho obrigado, trabalho escravo, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, aquela pessoa foi internada compulsoriamente, significa dizer que ele foi internado contra a sua vontade, porque ele não tinha condições de poder assumir sua própria identidade. No caso dos escravos, não. Compulsoriamente significa que eles foram tirados das suas famílias e trazidos à força para cá. O escravo africano era um elemento de suma importância no campo econômico do período colonial, sendo considerado as mãos e os pés dos senhores de engenho. Porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda nem ter engenho corrente. Isso é a palavra de um grande autor chamado Antonil. Contudo, a contribuição africana no período colonial foi muito além do campo econômico, uma vez que os escravos souberam reviver suas culturas de origem e recriarem novas práticas culturais através do contato com outras culturas. Além da prática cultural diferenciada ressaltada, os africanos ainda incorporaram algumas práticas europeias e indígenas, além de influenciá-los culturalmente. O intercâmbio cultural entre os elementos citados contribuiu para uma formação cultural afro-brasileira híbrida e bastante peculiar. Quando a gente fala híbrida, a gente pensa logo aqui no ensino híbrido, né? Mas aqui híbrido significa essa mistura,
essa intercalação entre a cultura europeia e a cultura africana, tá? Então, gente, de modo geral, foi assim. Quando os escravos chegaram aqui, eles tiveram que se habituar, como qualquer pessoa faz. O que eles fizeram? Eles mantiveram a sua cultura, mantiveram as suas tradições, os seus costumes, os seus hábitos, mas acabaram incorporando outros aspectos da cultura europeia. E aí formou-se o que a gente chama dessa cultura afro-brasileira, porque nós estamos falando do Brasil, ok? Bom, analisando o texto, já fiz uma análise rápida, vamos analisar talvez mais minuciosamente. A partir da leitura do texto, o que seria tráfico negreiro? Tráfico, tá? Tráfico já soa no ouvido da gente algo que, de certa forma, não está correto, ok? Por exemplo, que a gente fala tráfico de drogas, então já não é correto. Então, quando a gente fala tráfico negreiro, significa você trazer de forma ilegal, no caso aqui, os negros vindo da África para o Brasil, ok? Os escravos, quando chegaram aqui no Brasil, conseguiram manter suas tradições e seus costumes? Sim, nós vimos lá no texto. Eles conseguiram incorporar algum aspecto da cultura europeia junto com os seus, porque eles tinham que manter suas tradições. Por que milhares de pessoas procuraram abrigo e proteção em outros países? Porque milhares de pessoas procuram abrigo e proteção em outros países. E aqui a gente já está falando sobre a questão das migrações, tá? Gente, olha para cá. É interessante como a gente pensar que hoje milhares de pessoas deixam seus países devido às guerras, à fome, ok? Às necessidades vitais, como a alimentação, e de repente deixam tudo, vai com sua família para outro país e chega lá muitas vezes é barrado, como acontece. Vocês devem estar vendo por aí, acompanhando os milhares de imigrantes desde o ano retrasado que começaram a sair das suas terras devido, sobretudo, às guerras. Então, olha para essa imagem aqui. Olha para essa imagem e olha para essas duas imagens. O que você percebe? Tráfico negreiro, escravo, escravidão, tá? Regime cruel, digamos assim. Então, o que você vê nesta pintura? Que lugar ela retrata? Isso aqui, gente, é os purões de um navio, tá? Representado numa pintura, quando os escravos eram trazidos forçadamente da África para cá. Detalhe, viu? Ouça o que eu vou dizer. Se você tinha no navio condições de carregar 100 pessoas, eles traziam 300. Então a metade deles morria durante a viagem. Por quê? Maus tratos, doença, e um tipo de doença chamado banzo, que era exatamente aquela saudade que ele sentiu enormemente de suas famílias. Então eles acabam entrando em o que a gente chamou de depressão e acabavam desfalecendo. Não comiam, não bebiam e aí vinha a óbito, vinha a morte, tá? Aqui você vê escravos sendo açoitados, geralmente quando os escravos fugiam, eram recapturados, ou então não obedeciam os seus senhores de engenho, eles eram castigados absurdamente, tá? E aqui você tem uma espécie de família em que retrata, assim, de forma irônica, até a cordialidade dos senhores com seus escravos, mas isso só é de forma irônica, porque isso não aconteceu. Bom, falando de migração, nós já falamos sobre isso aqui nas nossas aulas, mas vamos falar de migração. Migração é trocar de país, estado, região até de residência, tá? Então, por exemplo, muitos de vocês talvez tenham saído de algum local ou de outra cidade, de outro estado. Eu, por exemplo, tenho alunos que vieram de outro estado, certo? Por exemplo, cidade de São Paulo. Então, a gente pode dizer que são migrantes, porque migraram, saíram de um estado para um outro estado, tá? Esse processo sempre antecedeu desde o início da humanidade. Gente, migrações não é uma coisa de agora, isso sempre existiu, tá bom? Olha para esse mapa, o que você está vendo aí? Primeiro você vê a América do Sul e depois você vê a África. E essas setas indicando significa o quê? 140 milhões de africanos que vivem fora do continente, da sua família. Gente, pensar que bem aqui no meio tem um grande oceano. Então, atravessar daqui para cá não é fácil.
muitos se aventuram e muitos acabam morrendo. A Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Segundo pesquisa, o número de pedidos de asilo em 2017 é o triplo do registrado no primeiro ano da década. Porque quando uma pessoa sai do estado, do seu país ou do seu estado, mas vamos falar de país, ele precisa ser credenciado, ser aceito pelo país onde ele vai. E muitas vezes isso não acontece, ok? Dizer que a África se movimenta seria pouco. O continente, na verdade, está em ebulição, fervendo. 36 milhões de africanos migraram em 2017, ou seja, 14% dos 258 milhões de deslocamentos registrados no ano passado em todo o mundo. Isso é muita coisa. Segundo o relatório de migrações de 2017 das Nações Unidas. Já pensou? 258 milhões de pessoas migrando. Imagina que a população do mundo é 7 bilhões de pessoas. Então, se você dimensionar, você vai ver que isso é muita gente. O Brasil tem 210 milhões. Então, você tem aqui, basicamente, 48 milhões a mais do que a população brasileira que acabaram migrando da África para outros continentes. Bom, emigrante e imigrante. Há uma confusão, mas é uma confusão muito simples de explicar. Emigrar e migrar. Então, vamos lá. Emigrante e migrante é a pessoa que deixa ou sai de seu lugar de origem com destino a outro lugar. Então, por exemplo, eu nasci aqui em Teresina. Se eu nasci aqui em Teresina e eu me desloco, mudo para a cidade de São Paulo, tá? Eu estou saindo do meu local de origem para ir para a cidade de São Paulo. Então, eu sou um emigrante. Imigrante, a pessoa que chega e entra em um determinado lugar. Quando eu chego, saio de Teresina, ok? Nasci aqui, saio de Teresina para ir para São Paulo. No momento que eu chego em São Paulo, fixo residência, e aí eu passo a ser imigrante. Deu para entender, né? Facinho. Vamos lá. E quais são os motivos para as migrações? Econômico, guerras, fome, desastres ambientais, perseguições políticas, étnicas e culturais. Hoje a gente fala mais sobre as guerras, né? E como consequência da guerra, você tem a questão do desfavorecimento econômico, ou seja, a economia de um país não se sustenta pelas guerras, que vem exatamente a fome, ok? Isso é rotina hoje no mundo. Você vê muita gente deixando seus países de origem, suas comunidades, suas tribos, sobretudo da África, e vindo para a Europa, porque eles acham que lá eles vão encontrar melhores condições de vida. Bom, deslocamento. Isso aqui, gente, olha, o que você está vendo aqui são imigrantes africanos de um barco que naufragou no mar Mediterrâneo. Porque para você atravessar, e aí eu recomendo depois você pode ir lá no YouTube para pesquisar isso, da África para a Europa, você tem que passar pelo mar Mediterrâneo. E é um dos mares mais perigosos que tem, ok? Não é porque tem monstro não, não é isso. Mas é porque é um mar que você não conhece os locais. Imagina você sair de um local sem conhecer e viajar em barcos precários, indo de um local para outro, demorando às vezes 15 a 20 dias para chegar no local. Deslocamento forçado, e aí tem uma diferença entre deslocamento forçado e escravidão, embora as duas coisas se relacionem. É quando deixa o seu lugar de origem contra a sua vontade. Conhece algum povo do passado da atualidade que tem realizado deslocamento forçado? Por exemplo, se a gente for citar os africanos, sobretudo, sírios, libaneses, turcos, de modo geral, certo? E brasileiros. A gente não pode deixar de citar o Brasil. Você sabia que o tráfico de escravos foi o maior deslocamento forçado de pessoas ocorrido na história? Se eu estou na minha cidade, chega alguém e diz assim, você vai ter que ir para outro local, forçadamente. Ele está me forçando a fazer algo que eu não quero. Isso que a gente chama de deslocamento forçado. As condições de vida dos africanos do Brasil eram de escravidão? Claro que era. Sobretudo alimentado pelas correntes. Escravos eram açoitados, tinham que se submeter às ordens dos seus senhores, né? A gente chama senhores de engenho,
e eram submetidos a grandes torturas nessa época, quando faziam alguma coisa que contrariava esses senhores de engenho. Africanos e brasileiros sustentaram a economia do Brasil, trazendo tecnologias e conhecimentos agrícolas muito importantes. Conhecimentos como de plantio, cultivo e colheita, que contribuíram para o desenvolvimento dos nossos países. Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma palavra quiabo, né? Quiabo, aquele legumezinho que a gente usa muito no feijão. Quiabo, gente, é de origem africana. Assim como a feijoada, ok? Que nós temos e apreciamos tanto aqui no Brasil inteiro. Mas os africanos também desenvolveram técnicas na agricultura que foram incorporadas pelos europeus ainda na época da colonização brasileira. Exatamente, desde a época que aquele indivíduo lá chamado Cabral chegou aqui, né? Então você vê aspectos dessa tecnologia, desde a época colonial, sobretudo na agricultura, mas também na convivência familiar. A influência africana foi extremamente importante no processo de nossa formação cultural. Exemplo, culinária, já falei sobre a feijoada, linguagem, aquela forma de dizer você, você, veio dos africanos, ok? Religiosidade. Gente, a religião africana, ela é cheia de critérios, de ritos. A religião africana é a religião que possui o maior número de ritos religiosos do mundo, para vocês terem uma ideia. Costumes, ok? Tradições. Bom, pare, veja e pense. Agora olha para essas duas imagens aqui. Está olhando? Ah, professor, é a mesma imagem. Será? Olha direito. Será? Estas imagens são totalmente iguais, a primeira para a segunda? Qual a diferença entre a primeira imagem e a segunda? Já notou? Aqui seria campo, aqui seria cidade. Aqui elas estão catando, provavelmente, alguma coisa para a sua alimentação. Aqui elas estão catando latinha. Isso é o resultado das migrações. O que elas representam? Exatamente, as migrações, quando você sai de um local para um outro, aventurando, e acaba se submetendo a essa realidade, como, por exemplo, aqui catar latinha para poder sobreviver. Ou catar, por exemplo, papelão para poder sobreviver. A gente vê muito isso aqui em Teresina, ok? A partir dos nossos estudos sobre migração, analise a figura e comente sobre o que ela representa. Aqui tem novamente as duas figuras, as duas imagens. A primeira imagem retrata 3 mulheres trabalhando no campo. Na segunda imagem aparece o mesmo grupo de mulheres catando lixo na cidade, latinha. Provavelmente migraram para a cidade à procura de melhor condição de vida, no entanto, aparentemente não conseguiram o que queriam. Isso aconteceu, gente, isso acontece ainda, claro que não na mesma proporção que acontecia antes, na década de 60 e 70, até início de 80. Pare, veja e pense de novo. Qual a relação desta imagem com as migrações? Acabei de falar, tá? Você sai de um local, vai para um outro e de repente você não encontra trabalho e vai ter que submeter a algumas situações até extremamente, né, vexatórias ou calamitosas, como a mamãe chama. Olha aqui a Mafalda, gente, adoro a Mafalda. Ela tem umas tiradas assim, bem interessantes. Qual a relação que podemos fazer entre a migração e a tirinha? Olha para cá, ela diz assim, ó, ela está olhando, junto com o ursinho dela querido, para um globo terrestre. Ela diz assim, olha, este é o mundo, está vendo? Aí depois ela diz assim, sabe por que este mundo é bonito? Referência ao globo. Porque é um modelo reduzido. O original, planeta inteiro, é um desastre. Certo? O que ela está querendo dizer com isso? E o que tem essa tirinha aqui, essa fala da Mafalda, com relação às migrações? Exatamente aquilo que a gente já falou, né? Ou seja, o acolhimento dos migrantes ele é essencial, mas isso nunca acontece por parte de governos. Por quê? Porque eles acham que são pessoas de etnia diferente, de origem diferente, são pessoas pobres que estão invadindo o seu país. Geralmente, essa é a mentalidade que tem, sobretudo na Europa. Ok? Bom, eu queria voltar aqui para a gente refletir sobre essa tirinha da Mafalda, né? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Se você estiver aí do outro lado e você saiu do seu estado para vir para cá, ou saiu mesmo de um outro município,
aqui do estado do Piauí para vir para cá, para Teresina, para estudar, talvez seu pai arrumou algum trabalho, sua mãe, algum parente, você veio para cá. Pensa na seguinte situação. Imagina isso com milhões de africanos vindo da África, saindo da África para vir para outros países. E de repente, quando ele chega quase às portas, na fronteira daquele país, ele é retido, ele é detido. Muitos países constroem até cerca, tá? Para que esses imigrantes não consigam passar ilegalmente para o seu país. Imagina isso. Você sair do seu local aqui, se a gente for falar, é difícil. Mas imagina o sofrimento que é esse povo deixar o seu país de origem, as suas tradições, seus costumes, para de repente aventurar-se. Muitos deles não têm nenhuma profissão, certo? Muitos deles não têm nenhum tipo de informação ou qualificação. E, sobretudo, que é o principal item que diferencia e que cria a barreira, a língua. Gente, os africanos, eles são um povo, tá? Que eles têm, cada região, que a gente pode chamar de tribo, eles têm os chamados dialetos, que é uma forma de comunicação entre eles. Se você, por exemplo, chegar na África, você vai conseguir se falar com alguns africanos. Se você, por exemplo, for para Marrocos, tá? Para Marrocos. Lá fala português, porque basicamente a colonização foi portuguesa lá em Marrocos, como nós aqui. Falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses. Só que se você chegar em Marrocos e você sair para ir para o interior de Marrocos, o que vai acontecer? Você tem que saber falar o dialeto de algumas tribos. Porque entre algumas tribos, entre eles não se entende, porque cada tribo tem seu dialeto. É como se eu dissesse assim, ó, eu vou sair aqui do Brasil para ir para a Inglaterra, mas eu não falo inglês. Tá? Então seria mais ou menos parecido com isso, eu não vou conseguir me comunicar totalmente com esse tipo de povo. Por quê? Porque eles são diferentes. Agora imagine ele chegando, por exemplo, na Europa. A barreira que tem, inicialmente, que a gente chama barreira de desigualdade, é o quê? A língua. Eles não vão conseguir se comunicar. E quem não consegue se comunicar, não consegue dizer o que quer. Certo? Então, essa é a principal barreira. Se a gente for falar também sobre a tirinha da Mafalda, quando ela fala assim, ó, o modelo reduzido é bonito, porque ele está falando só de uma maquete, de um globo que representa a imagem, certo, do planeta. E quando ela diz o original é um desastre, e aí você entra, e aí trazendo para essa realidade de migrações, a gente fala exatamente sobre isso. Enquanto alguns países deveriam acolher os migrantes, porque vem exatamente de uma situação triste, de desastre, de guerras, de fome, deveriam acolhê-los, o que acontece? Eles são reprimidos. E muitos deles até forçadamente a trabalhar em situações precárias. Isso, gente, já acontece há muito tempo, tá? Isso não é da agora, não. Ok? Bom, vamos lá para o nosso desafio? Beleza? Desafio de hoje não tem nada também de dificuldade. Localiza seu livro aí, livro de história. Pega aí seu livro. Dá um tempo, claro, dá um tempo. Tudo bem. Dá um tempozinho para você procurar o seu livro de história. Então, procura o seu livro de história. Localizou aí? Beleza. Localiza a página 57, 58, 59. Não vá dobrar a página do livro, viu? Tem aluno que faz isso, ele pega e dobra a página do livro. Não faça isso, você acaba estragando seu livro. Coloca um lápis, né, um lápis de cor para marcar, ou então marca com um asterisco, um destacador, um marcador de papel, alguma coisa assim. Mas não vá dobrar a folha do livro, tá? Então, página 57, 58 e 59, localizou? Bom, o que você vai fazer? Você vai responder a questão 5, a questão 1, presta atenção, a questão 1 que está na página 58. Só a questão 1 da página 58, tá? Depois, você vai produzir o texto
que está sendo pedido lá na página 59. Então, primeiro você vai localizar essa questão 1 na página 58, vai responder de boa a questão, e depois, na página 59, está lá pedindo para você construir um texto. Então, você vai seguir as orientações que tem lá e vai construir esse texto. O texto fala exatamente sobre migrações. Então, você vai formar um texto sobre migrações. Gente, olha, falando sobre construção de texto, tá? Muito cuidado na hora de você construir o seu texto. Ele tem que ter um título, ok? Em destaque, preferência salte uma linha. O texto tem que ter parágrafo, ele tem que ser segmentado, ele tem que ter um início e um fim de cada linha. Tem aluno que ele começa escrevendo e vai até a metade da folha do caderno e passa logo para outra linha, está errado. Tem que ir até o final, volta e vai construindo o seu texto de forma perfeita. Beleza? Construir o texto, o que está sendo pedido lá sobre migração, faz o seu texto, ok? Você pode trocar a figurinha com algum colega. Como eu sempre digo, trocar a figurinha é você enviar o texto para o seu colega. Olha, Carlinhos, eu estou enviando o texto, tá? Envia o teu também para me ver aqui. Tá? Então, você vai trocando figurinha, que isso é muito bom. Tudo bem? Bom, gente, encerrou, felizmente, né? Estamos chegando ao final de mais uma aula, mas na próxima tem mais, tá? A gente vai tentar continuar esses assuntos, mas na próxima tem mais. Dica: perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor, para que você possa baixar no seu celular, assistir a aula do professor JJ aí de História a hora que você quiser. Ok? A gente sabe que, principalmente os alunos que moram na zona rural, tem problema de conexão, energia elétrica, uma série de questões. Então, você baixa no seu celular, assiste no local que você quiser, assiste no momento que você quiser. Beleza? Só não pode perder as aulas, tudo bem? Deixo aquele abraço para os alunos da zona rural, que estão sempre ligadinhos nas aulas, os alunos da zona urbana. Não pode deixar de assistir às aulas, sejam elas quais forem, tudo bem? Todos os dias nós temos aulas na TV, então não pode deixar de assistir e são veiculados em 2 horários. Então, quando você perde um, você tem o outro e ainda tem lá no YouTube, onde você pode baixar, assistir a hora que você quiser. Tudo bem, gente? Aquele abraço, felicidades, a gente vê na próxima aula.